Amém? Eu gostaria de convidar a pastora Claudenice, do Ministério Vida Profunda, que vai ministrar a palavra. Seja bem-vinda, pastora. Deus te abençoe, viu? Por estar aqui conosco. Vamos orar por ela? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua pastora, Senhor. Ela veio trazer a tua palavra, o que o Senhor ministrou no coração dela. Eu te peço, Senhor, guarda a vida dela, a vida dos seus, Senhor, dos seus familiares, Pai. No nome de Jesus, no profundo, no íntimo do teu coração. Deixa, Senhor, invisível aos olhos do maligno. Cobre com teu sangue. Que cada vez mais o Senhor transborde, Senhor, ela cada dia, Senhor, para levar, Senhor, a tua palavra. E que essa semente venha germinando, Senhor, no coração de cada um, Pai. E que esses possam testificar o que o Senhor fez. E ela possa ouvir que através da vida dela, Senhor, o Senhor fez. Para que o teu nome seja glorificado. Pai, porque somos luz, somos farol. A tua filha é farol, Senhor, nessa terra. Abençoa a vida dela, Pai. Livra-la de todo mal. Dá saúde física, Senhor, e espiritual, Pai. No nome de Jesus. Amém. Pai seja convosco, amém. Que privilégio estar, pode sentar, que privilégio estarmos aqui. Um dia antes em que o governo do estado decretou que o templo vai estar fechado por 10 dias, mas não a igreja. Porque a igreja não fecha, a igreja somos nós. E nós estamos hoje aqui como igreja para engrandecer o nome dele, que vive e reina para todos sempre. E é ele quem vai nos dar a direção, e é ele quem vai nos dar a palavra, e é ele quem vai falar nessa tarde. Eu louvo a Deus pelo convite, louvo a Deus por essa igreja, por cada irmã que aqui está. E para não fugir do que eu realmente sempre gosto de fazer, eu ainda vou louvar. O amado irmão que está auxiliando, se puder me ajudar, eu vou cantar com vocês, irmãs, uma música que eu gosto muito, que eu sei que todo mundo conhece, para a gente engrandecer o nome do Senhor nessa tarde, que fala: grande é o Senhor. Você pode ficar de pé novamente? Vamos exaltar o Senhor nessa tarde e dizer que Ele é grande. Porque é Ele quem faz, é Ele quem desfaz, é Ele que faz o impossível acontecer, é Ele quem renova, é Ele que anima, é Ele que aviva. Quando a gente pensa que está tudo acabado, Ele vem, como Ele mudou o estado do irmão, em menos de um dia, em minutos, basta uma palavra, Ele está aqui e agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Que nessa tarde você possa deixar toda preocupação de lado. Todo pensamento que vai ser amanhã, o que vai deixar de ser. Se você está preocupado com alguém que está enfermo, fica firme. O Senhor, Ele está aqui. E Ele vai agir. Ele já está agindo. A presença dEle é forte neste lugar. E a ordem é para marchar. Se você está pensando em recuar, essa música foi profética para a sua vida. A ordem para marchar e não para recuar. Nunca recuar, nunca recuar. Vamos engrandecer o nome do Senhor com essa música que eu sei que você conhece. E nós vamos declarar que Ele é grande nessa tarde. E vamos engrandecer o nome dEle nesta tarde. Amém? Se o irmão puder soltar, senão a gente canta com a voz aqui e dá tudo certo. Pode engrandecer ao Senhor, amém? Oh Deus, Tu és grande, Pai. Tu és Deus, Senhor. Tu és exaltado neste lugar. É o Senhor e muito de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Declara que Ele é Grande é o Senhor em que nós temos a vitória.
e que nos ajuda contra o inimigo. Se prostra diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Só diante dele, só diante dele, só diante dele. Queremos o teu nome Engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só tu és digno, Senhor, de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra, tu és a nossa alegria, Senhor. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em Quem nós temos a vitória. Recebe tua vitória nessa tarde. e que nos ajuda com. E por isso, Senhor, nós nos prostramos diante do teu altar, Deus. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só ele, só ele. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és, Deus. Tu és o Deus eterno. A nossa alma se alegra na tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Há pessoas que entraram com preocupações aqui no casamento. Teu Deus é o Deus do casamento. E Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Ele é o general de guerra. Ele está à frente dessa batalha. Orixuricantarabalaia. Grande é a humilhação, mas o Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele te vê. Tu não estás só. E Ele é o teu marido por excelência. Ele é o teu pai. Ele é o teu ajudador. Ele é o teu amigo. Não retrocede, não olha para trás. A ordem é para marchar. Amém? Amém? Vamos pegar a Bíblia, 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos até ler, quem puder, né? De pé mesmo. Só os 2 primeiros versículos, depois a igreja pode sentar. Diz assim, 2 Reis, capítulo 20,
diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E a oração dele foi assim: Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Vocês podem sentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de um rei. E não era qualquer rei, era um rei que temia o Senhor e obedecia à voz do Senhor. Mas mesmo diante de um rei que era temente ao Senhor e obedecia à voz do Senhor, veio o profeta Isaías a ter com esse rei e levou um decreto. E não foi um decreto que ele queria ouvir. Porque imagine vocês, Isaías era a boca de Deus. Ele era um profeta, o Senhor usava os profetas no Antigo Testamento. Então imagina o rei, quando chegou o profeta, ele falou: pronto, o Senhor vai me curar. Porque no nosso coração sempre é assim. E é bom que seja. Tem que ter fé mesmo para cura. Tem que ter fé para restauração. Tem que ter fé porque Deus ele é poderoso. Mas nem sempre a resposta de Deus é um sim. Deus já falou aqui nessa tarde, mas é momentaneamente um não. E pode ser que seja um não, mas nesse caso aqui não foi um não definitivo. E é tão interessante porque esse rei era um rei extremamente ali temente a Deus. Mas mesmo assim o profeta chega com um decreto de morte. Mas antes disso, o profeta diz: arruma a tua casa. O Senhor tem nos convidado a arrumar a nossa casa. Às vezes a casa aqui pode ser a nossa vida, mas muitas vezes também Deus está nos chamando para arrumar a nossa casa, onde nós moramos, o nosso casamento, a nossa relação com a nossa parentela, com os nossos filhos. Eu não sei que casa era essa que Deus estava se referindo, mas Ele falou: arruma a tua casa, porque Deus, Ele sempre avisa. Deus, Ele sempre fala. E a gente, como servo e servas boas e fiéis, a gente tem que correr. Porque quando Deus fala, a gente tem que ouvir e obedecer. Ouvir e fazer. Nessa tarde, Deus primeiro está chamando a concertos. É uma palavra dura, né? Eu falei: Senhor, primeira vez que eu vou lá, mas eu vou falar o que Deus está falando. O que precisa ser ajustado muitas vezes na nossa vida. O que precisa ser ajustado na nossa vida espiritual, emocional. O que Deus precisa mexer aí? Ele está cobrando muitas vezes e a gente está segurando. O Senhor hoje diz: antes de fechar o templo, o Senhor está te dizendo: arruma a tua casa. Arruma a tua casa, porque Ele quer te usar. Ele quer te usar com velocidade. Ele quer fazer coisas tremendas através da sua vida. Mas primeiro Ele nos chama a arrumar. E é tão interessante, porque esse rei, ele tinha testemunho, mas mesmo assim Deus chega para ele e diz: olha, arruma. Porque sempre tem alguma coisa que a gente precisa deixar no altar. Nós não somos perfeitos, ninguém é. Justo e bom só o Senhor. Todos os dias nós precisamos ir até o altar. Todos os dias nós precisamos ir à cruz. Todos os dias nós precisamos entregar. E às vezes é tão nítido para a gente, porque Deus já falou várias vezes: ó, deixa, abandona, muda. Fruto do Espírito, que se manifeste. Mas a gente às vezes fica ali, né? Ah, né? Mas o temperamento, mas é o meu jeito, é a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Deixa essa forma. A melhor forma é a forma do Senhor. A melhor forma é a forma que Deus quer para as nossas vidas. E Ele é aquele que muda tudo. Tudo. Nós não precisamos de justiça própria. A nossa justiça é o Senhor. E é Ele quem faz tudo. E Ele diz para aquele rei: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. E o rei, diante daquele decreto, sabendo que Isaías era um grande profeta, pronto, eu vou morrer. E qual foi a atitude daquele rei? Ele se vira para a parede, talvez com vergonha. Porque quantas vezes a gente esconde que está chorando, não é verdade?
Quantas vezes a gente se esconde para chorar? Quantas vezes a gente não quer que um filho veja, que um marido veja, alguém veja, e a gente está escondido para chorar? Mas ele era rei. Então eu acredito que além do profeta tinha os súditos ali. E ele se virou para a parede. Mas não importa, sabe por quê? Quem mais estava interessado em ouvir era o Senhor. Chora diante do Senhor porque Ele recolhe lágrimas. Te vira para o Senhor porque Ele não despreza a oração. E ele entendeu isso também. Porque a gente às vezes não precisa fazer também escândalos, né? Aquela autopiedade de toda hora estar pedindo ajuda, toda hora estar sofrida, toda hora estar sofrendo. Se levanta, a ordem é para marchar. Deus não tem opressão, não tem depressão para ninguém. A gente se levanta, tá doendo, mas a gente está marchando. Tá apertando, mas a gente continua. Porque Deus é aquele que vê a oração. Ele ouve e vê a oração de um justo e recolhe lágrimas. Deus, Ele não é indiferente ao nosso choro. Ele não é. Cada lágrima é um incenso de adoração e de oração. Muitas vezes a gente não tem nem palavras, porque a aflição no Espírito é tão grande. E o Espírito Santo vai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. A gente tem um ajudador. A gente tem um Deus que habita dentro da gente e que intercede. Quantas vezes a gente não tem nem mais força para clamar, para pedir, porque a situação já é longa, antiga, não é assim? E você não crê mais. Ei, o teu Deus, Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. Não pare de crer. Não pare de confiar. Ele é fiel. E ali ele se vira. E é muito interessante porque ele ora. E ele diz assim no versículo 3. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Aí você pode me perguntar, pastora, o que foi que Ezequias fez para diante de Deus ele fazer essa oração? Porque o rei Ezequias, o que ele fez diante de Deus para ele fazer essa oração de dizer assim, ó, eu andei em integridade, eu andei em justiça, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Esse rei, ele fez alguma coisa para Deus e naquele momento ali ele estava contando uma história para Deus. Naquelas palavras ali tinha uma história. Quem aqui se converteu há pouco tempo ou se converteu há muito tempo, tem uma história com Deus? Quando você for ao Senhor, você pode contar suas histórias para o Senhor. Deus não esquece a obra da tua mão. Deus não esquece. Deus não esquece. E é para o Senhor. E é para o Senhor. A gente às vezes se frustra com o homem e quer desistir por causa do homem. Mas a obra é para Deus. Continua fazendo. Continua seguindo. Sabe por quê? Porque existe recompensa para o trabalho das nossas mãos. Cada oração, cada lágrima, cada momento de aconselhamento, cada adoração no altar, cada pregação que se ministra, o Senhor Ele está olhando as obras das nossas mãos. Será que nós teríamos argumento como o rei teve? Porque eu vou dizer o que esse rei fez. Vamos lá. Está em 2 Crônicas 29. É muito interessante a história dele. A gente conta muito essa história que ele adoeceu e orou. Mas ele tinha uma história com Deus anterior a isso. E veja o que era. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele começou a reinar com 25 anos de idade. O Senhor, Ele usa criança. O Senhor, Ele usa jovem. O Senhor usa mulher, usa homem. Basta ter um coração disposto. E esse rei assumiu o reinado com 25 anos. Muito novo, né? Então ele assume o reinado com 25 anos e diz assim o versículo 2: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera o seu pai Davi. Ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ou seja, ele assumiu o reinado, no primeiro mês, diz a palavra do Senhor, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou.
Que coisa tremenda, não é? Vale a pena abrir as portas da casa do Senhor, vale a pena reparar vidas, reparar o altar. E foi a primeira coisa que ele fez. Vê que rei tremendo, ao invés dele ir lá, né, se vangloriar que ele é rei, baixar decretos para a glória dele, ele diz: não, a primeira coisa, vou abrir as portas do Senhor e restaurar. Isso é tremendo. E reparar. Olha o que mais. Trouxe os sacerdotes e os levitas e juntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi, ó levita, consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor, o Deus dos vossos pais, santificai e retirai a imundícia. Sabe como a igreja estava aqui? Acabada. Os levitas precisavam de conserto, as pessoas precisavam de santidade. As portas estavam fechadas e o templo derrubado. E esse rei, a primeira coisa que ele fez foi exatamente reconstruir os muros. Chamar a igreja à santidade. Santificar. Olha, vamos santificar, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Isso é muito tremendo. Foi a primeira coisa que ele fez. Quando o rei se virou para a parede e começou a falar, ele tinha história. Ele tinha uma história. Ele engrandeceu o nome do Senhor. Ele abriu as portas. Há uma recompensa. Há uma recompensa para cada um de nós, que muitas vezes deixamos tudo para trás numa tarde que é muito difícil às vezes, para estar aqui orando e adorando e muitas vezes chorando. O Senhor, Ele está vendo. E as pessoas dizem assim: puxa, Deus mudou um decreto. Deus, Ele é tão bom. Porque ali a sentença já estava dada, era a sentença de morte. Que ele olha aquele rei chorando e ele começa a lembrar de quando ele voltou. Abriu as portas do templo, reconstruiu o templo, chamou os levitas à santidade e disse: agora a gente vai restabelecer o santuário de Deus. Quando você ora ao Senhor, qual a história que você conta da sua vida? Você precisa construir para o Senhor. Jesus está voltando. O tempo está corrido. A gente precisa fazer para Deus, não há mais tempo. Antes a gente falava assim: Jesus está voltando, nós não vimos sinais da volta de Jesus. Mas agora é o tempo inteiro, é patente. Jesus está voltando. Qual a história que você tem para contar? E esse rei, ele tinha uma história. E Deus, Ele é tão bom, Ele é tão lindo. Deus, Ele é maravilhoso. Que esse rei, quando ele chorou, quando você chora, quando você está com o coração contrito, o espírito quebrantado, o Senhor está olhando para você. E Ele olhou para aquele rei ali chorando e contando essa história, porque naquele versículo lá que ele diz: eu fiz o que era justo, eu andei em fidelidade. Se você ler só isso, você não entende o que está querendo dizer. Mas é porque esse rei realmente, ele fez uma obra extraordinária para Deus. Ele fez algo extraordinário. E naquele momento ele começa a pleitear diante do Senhor. Meu Deus, olha, como é que eu vou morrer? Eu não posso morrer agora. Ele era muito jovem, ele não tinha nem 40 anos. Sabe o que é o Senhor dizer assim: antes dos seus 40 anos, você vai morrer? Isso é uma sentença terrível. Ele não queria morrer. Ele não queria morrer. E ele começou a orar e creu, porque se ele não tivesse fé, ele não teria orado. E mais, ele apresentou as suas razões. Apresente as suas razões perante ao teu Deus, porque eu tenho certeza que você tem razões a apresentar todos os dias da sua vida. Assim como a irmã falou aqui, a minha mãe também foi acometida de Covid. E no primeiro dia que eu soube que ela foi internada, foi bem desesperador, porque ela já está no grupo de risco. E no primeiro dia eu falei assim: internada, porque assim, Covid ela já estava, a gente já tinha o diagnóstico, né? Mas até saber que a pessoa vai ser internada é uma outra história, porque tem muita gente que fica em casa e se recupera em casa. E no momento em que ela foi internada, eu me lembro que eu fui no ciclo de oração, tá aqui a Sandra, ela também é lá da igreja, e ela é uma das pessoas que apoia no ciclo de oração. É uma intercessora da igreja. E eu me lembro muito bem que eu me ajoelhei naquele dia que eu soube da internação da minha mãe. E naquele momento eu só falei, porque ela mora em Brasília, eu falei: meu Deus, minha vontade é de ir para lá. E o Senhor não confirmou a minha ida, porque tudo
em tudo, você precisa buscar a direção de Deus. Não é o desespero que tem que guiar a sua vida. Não é a aflição que tem que guiar você. É o Espírito Santo de Deus. E a minha vontade era comprar uma passagem, porque ela também é minha melhor amiga. É minha mãe, minha melhor amiga. Então foi muito desesperador. E eu falei, meu Deus, eu vou lá. Eu vou lá. E eu falei, eu vou orar. E fui orar. E quando eu orei, eu não senti paz. Não senti paz. E é estranho, né? E uma irmã me mandou uma mensagem no WhatsApp, sem saber nada. Mandou assim: aquietai-vos, ficai no lugar, porque eu vou pelejar essa guerra. E eu orei e falei: Senhor, basta uma palavra. Isso foi na terça-feira. Eu aquietei meu coração, continuei conversando com as pessoas da igreja, continuei orando e fui para casa com meu coração quieto. E quando foi na quinta-feira, eu tive a notícia que ela teria que ir para a UTI. E a nossa fé se abala de uma forma, porque assim, UTI é igual esse rei. Vai morrer, né? Eu vou morrer. Deus, UTI, meu Deus do céu, não é possível, Deus. Eu comecei a orar e novamente eu fui para o culto. Quinta-feira, os 2 dias de culto, terça e quinta. E eu me dobrei. O pastor falou, vamos orar por pessoas que estão doentes. Eu não quis saber se a igreja foi convidada a ir no altar. Eu não quis saber nada, assim como Ana. Eu corri, fui ali no altar e comecei a orar. Eu orei como Ana, porque eu chorava, mas eu pedi como rei Ezequias. Eu falei, Deus, tu conhece a história da minha mãe. Deus, tu comecei a dizer, Senhor, olha a minha história. Deus, o quanto que eu tenho me dedicado à tua obra. Senhor, e comecei a contar uma história. Pai, em nome de Jesus, dá mais anos de vida para minha mãe. Porque eu sei qual hora ela vai, né? Se Jesus não voltar, ela vai. Mas de Covid não, Senhor. A igreja está orando há 1 ano, pedindo para ninguém morrer. E minha mãe está lá, Senhor. E comecei a contar aquela história, chorei. E quando eu levantei como Ana. Feliz e crendo que Deus ia mudar a história. Deus é tão poderoso que na sexta ela saiu da UTI. E ontem ela teve alta. Quando eu conversei com a médica de Brasília, ela me falou assim: prepare a sua família para o entubamento. Nem eu estava preparada. Quem está? Tem notícia que chega, a gente não está preparado. Por mais fé, por mais confiança, não estamos. E foi um momento que eu chorei. Aí eu falei, doutora, amém. E eu desliguei. E na hora, por isso que é bom estar em comunhão. Uma outra irmã me fortaleceu e falou, isso foi uma posição do médico, mas do nosso Deus não. E eu peguei aquela palavra de novo e falei, Senhor, não é o teu decreto. E eu não aceito. Comecei a orar. Irmãos, hoje, o meu filho mandou a foto. Ela estava no supermercado, vê que trela. Ela está curada, nenhuma sequela, nenhuma sequela. Sabe o que é mais impressionante? Porque saturação, se for abaixo de 90, já corre muito risco. A saturação dela chegou a 78, é falência de órgãos, não tem como. Sabe que ela tem sequela? Nenhuma. Porque Deus é o Deus que manda em tudo. Ele é um Deus que manda em tudo. E eu conheço as histórias aqui, não só para achar bonito, não só para admirar a personagem, mas para viver. A gente precisa viver. Senão isso aqui vira uma história só. A Bíblia não é um conto de fadas, não, que você conta, você lê e acha bonito. Não, é para você exercitar sua fé. E para seguir, né? Algumas pessoas, né? Outras não, mas algumas pessoas, alguns personagens você segue. Como esse rei, por exemplo. Né? E ele tinha o que pleitear, ele tinha o que falar. E é tão interessante que a oração dele moveu, né, o coração de Deus de uma forma que o profeta ele já tinha se retirado do palácio. Ele já tinha ido embora. Porque é difícil Deus mudar um decreto, né? É difícil, geralmente quando Deus fala, está falado. Até as pessoas dizem, né? Deus não é homem que minta, a Bíblia diz, e nem filho do homem para que se arrependa, porque esse nome arrependimento foi o que a gente buscou mais próximo do português. Ele não se arrepende mesmo do que ele faz, não, porque ele não erra, certo? Não existe arrependimento porque não tem sombra de variação, ele não erra. Mas ele muda sim decretos, como esse aqui.
E aí, Deus olha para aquele rei. Tenho certeza que ao tempo que o rei ia falando, Deus também ia computando lá. Filho, você restaurou mesmo a minha casa. Você abriu mesmo a porta, chamou o povo que estava tudo em pecado e chamou a santidade. E restaurou os levitas, fez tudo novo na minha casa. Filho, você tem crédito. Você tem crédito. Todas as vezes que você ora, você tem crédito. Todas as vezes que você jejua, você tem crédito. Todas as vezes que você crê para um irmão, você tem crédito. Todas as vezes que você abre a casa do Senhor para fazer um trabalho, crédito. E ali naquele momento, naquela oração, Deus fala lá com o profeta: volta. Volta. E diz que eu vou acrescentar 15 anos na vida do meu servo. Para quem ia morrer, né? Para quem ia morrer 15 anos, meu Deus do céu, eu ia viver os 15 anos mais felizes da minha vida. E a gente tem que viver cada dia o dia mais feliz da nossa vida, porque nós não sabemos qual o dia que Deus vai nos recolher. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E ali no momento em que ele está indo embora, vai lá e volta e diz: eu acho até que o profeta falou: sério? Quê? Eu nunca vivi isso, é inédito, Senhor. Vai, porque eu ouvi a oração e eu vi as lágrimas. Minha irmã, Ele ouve, Ele vê. O nosso Deus não é um Deus mudo, não é um Deus de pedra, não é um Deus que não se comove, não. Ele ouve, Ele vê. Qual é a oração que você tem falado? Quais são as lágrimas que você tem derramado? Quais são os pedidos que você tem feito? O Senhor, Ele ouve e Ele vê. E assim diz o versículo 5. Diz: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor de teu pai Davi: ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Se você está precisando de cura, creia. Deus é o Deus da cura. E Ele está aqui. E do mesmo jeito que Ele curou lá no passado, Ele cura hoje. Ele pode curar hoje. Hoje. Ele move para curar hoje. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Sabe aquela casa que Ele foi lá e organizou? É lá. Que Ele ia voltar e agradecer. E diz o 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei essa cidade por amor a mim e por amor de Davi, meu servo. Deus, Ele é tão extraordinário. Ele é tão perfeito, que a oração só foi: eu não quero morrer. Em outras palavras, eu não quero morrer. Aí Deus vem, porque Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aí diz: eu vou te acrescentar 15 anos e ainda vou te livrar das mãos dos teus inimigos. O Senhor, Ele nos livra da mão dos nossos inimigos. Porque Ele aí vai além. Sabe aquele negócio assim, eu só estava pedindo, eu vivi isso agora, eu só estava pedindo para minha mãe sair da UTI, mas ela saiu da UTI e saiu do hospital. Sabe como é? É o de repente de Deus. Você pede uma coisa porque o nosso pensamento é menor, mas o dele é tão maior. E a gente pede, né? Porque a gente não sabe pedir. A Bíblia diz também isso, né? E a gente está pedindo uma coisa tão pequenininha e Deus está te dizendo: olha, eu sou grande. Eu vou te curar e vou te livrar. O Senhor está nos livrando. O Senhor, nessa tarde, nos livra das mãos dos nossos inimigos. Se o inimigo vier por um caminho, ele vai fugir por 7 da nossa presença, porque agindo Deus, quem impedirá? O inimigo, ele não pode tocar em você. Tem crente que tem medo do diabo, não quer nem falar o nome. Às vezes vai no gabinete e fala: aquele lá, né? Quem? Aí fala: coisa ruim, né? Aí o diabo, ai misericórdia, quer nem ouvir esse nome, porque você ainda não entendeu que a guerra você já venceu, e maior é o que está em você.
E todas as vezes que o inimigo tentar contra a tua vida, ele vai ter que fugir da tua presença, porque é a palavra que garante. Não é ninguém, é só a palavra, e a palavra é tudo. A palavra é tudo. Então essa aqui é a nossa lâmpada, né? Então a gente tem que ser guiado pela palavra de Deus. E aí se acrescenta 15 anos. Além disso, o Senhor dá vitória. Vitória, ó, você vai viver 15 anos de vitória. Sabe o que é isso? 15 anos de vitória. Não é só de vida, não. É de vida e de vitória. E eu quero profetizar sobre a sua vida também nessa tarde. Você vai viver vida e vitórias da parte do Senhor. É vida e vitória, vida e vitória. Já que hoje eu já falei da minha mãe e eu sinto de falar, eu quase não falo sobre ela, mas hoje eu vou falar algo aqui. Minha mãe sofreu muito. Porque o inimigo sabia que através, né, do ventre dela viriam 3 pastores e um presbítero. Que a minha família é praticamente uma família sacerdote. Então ela foi muito perseguida desde pequena. Se você é muito perseguida, pode ter certeza, o inimigo está incomodado com você. Se está tudo muito tranquilo, está estranho. Né? É estranho. E ela foi muito perseguida. Então, assim, o pai dela tentava várias vezes matá-la. Ela era bem branquinha, ela é muito branquinha, né? Ela é bem assim, bem branquinha mesmo, olhos claros. E o pai dela falava coisas horríveis para ela. Então ela teve uma perseguição de pai. Depois também teve um casamento que não foi. Parece que foi, né? Infelizmente, a gente não conheceu o Senhor. E aquilo ali foi seguindo na vida da minha mãe. As histórias se repetindo. E aí ela também sofreu bastante. E eu me lembro como se fosse hoje. Um dia o Senhor falou para ela: você chorou muito até aqui. E aí nós já estávamos, né, conhecendo o Senhor. Já éramos muito firmes na obra, intensas na obra. E um dia Deus falou para ela assim: filha, você chorou até aqui e não mais. E é impressionante. Isso tem muito tempo. Muito tempo. Eu acho que eu tinha 18, 19 anos. Como a gente viveu um tempo de prosperidade, de bonança. Porque Deus faz assim. Ele pega o luto, a dor, a tristeza e transforma em algo extraordinário. De modo que eu não vi mais minha mãe sofrendo. Agora ela passou esse estreito. Mas veja quantos anos depois ela passou. Mas mesmo assim o que ela passou foi para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Ela só ficou 1 semana no hospital. Estou eu aqui dizendo que contra a minha família não há encantamento, não há doença, não há. E hoje eu estou aqui contando. Então a gente está ganhando de novo. Porque a gente sempre ganha. O povo de Deus sempre vence. E no dia que ela falecer, ela vai vencer de novo, porque ela vai para a glória. Existe uma esperança. Existe uma esperança para depois disso tudo aqui. A gente tem que ter também essa confiança, né? A gente tem que ter essa confiança que existe uma esperança. E aí, o profeta vai lá e diz, né, que Deus mudou aquela história, mudou aquele cativeiro. E é tão interessante que quase todo mundo que tem muita experiência com Deus gosta de pedir prova, né? Senhor, me dá uma prova. Né? Senhor, o Senhor falou, mas testifica. Fala através de outra pessoa. Me mostra na Bíblia, né? A gente começa a pedir provas, né? Assim, eu já fiz muito isso. Hoje eu tenho muito mais fé. Eu não fico mais, quando Deus fala, eu amém, Senhor, né? Eu consigo entender a voz de Deus. Eu consigo hoje entender muita coisa, mas quantas vezes eu pedia, né? Senhor, fala de novo, dá mais uma prova, né? E com esse rei não foi diferente. Ele falou, ele ouviu, mas eu acho que para a cabeça dele foi tão surreal. Meu Deus, agora mesmo o Senhor disse que eu ia morrer. E agora mesmo o profeta disse que eu vou viver 15 anos. Agora eu fiquei confuso, né? Ele ficou confuso. E ele fala, não, mas agora eu quero uma prova que eu vou morrer. E aí ele pede, né, a Deus que a sombra retroceda. Irmãs, irmão, a sombra ir para frente é normal, mas retroceder é um milagre muito grande. De duas, uma, ou Deus parou o céu, e deve ter sido, porque para a terra ele não podia, ou o céu ou a terra ia virar uma bagunça. Então ele parou o céu por causa de um justo. Ele parou o sol por causa de um justo. Isso é muito forte.
Isso é muito forte. É tipo assim, ó, eu tô pedindo ainda uma prova, vê que servo, né? Mas Deus conhece o nosso coração. Aí vai lá, poxa, ele nem acreditou que eu vou curar. Ele de fato não acreditou, ele estava acreditando que ele ia morrer. E ele pede uma prova. E Deus, ele é tão detalhista. Ele é tão lindo, ele ama tanto a gente, que ele fez o sol parar para que a sombra retrocedesse. E aquilo ali foi um sinal que de fato o rei seria curado. É um Deus muito poderoso. É uma grandeza, sim, é inacreditável. A gente tem que glorificar mesmo. Que a gente coloca Deus como muito pequeno. A gente acha também, né? Muitas vezes, nós somos tão pequenos, a gente não vai conseguir nada do Senhor, não. Como é um rei que chorou e só mostrou alguns detalhes da vida dele, o Senhor pega, retrocede a sombra, só para provar que ele seria curado. Deus, ele está te ouvindo. E não só, ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele pode não retroceder, né, o sol. Ele não pode fazer isso hoje. Mas basta uma palavra dele e tudo muda. Basta a tua fé. Basta a tua fé. Basta a tua fé. Uma oração sincera. Um coração quebrantado. Um espírito contrito. O Senhor não despreza. É a palavra que diz. É porque muitas vezes a gente acredita na oração da irmã, do pastor, da pastora, né? A gente fica condicionando Deus. Mas Deus, ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E por causa de um servo, ele muda uma história toda. Porque aquele dia não foi um dia comum. Alguma coisa ele teve que mudar para que aquilo ali acontecesse. É porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente tem que observar os detalhes. Por isso que é bom meditar na palavra. É importante meditar. Porque é de uma riqueza tão grande isso. Não é só uma pessoa que foi curada. Aconteceram vários milagres ali. Aconteceu de Deus falar para mim e para você nessa tarde que a obra da tua mão está sendo computada. Continua. Segue. Tudo que você faz é para Ele. Prossiga, Ele está te vendo. Prossiga, está sendo computado. Prossiga. E ali aconteceu um grande milagre. Primeiro, uma cura extraordinária, porque ele estava muito doente. Muito doente. Segundo, livramento. Porque o Senhor livrou aquele rei por 15 anos dos inimigos. Isso é muito forte. Terceiro, o Senhor mudou algo no universo para que a sombra atrasasse ali. Só para mostrar que ele era Deus na vida daquele servo. Uma oração sincera. Uma oração com a alma, derramar de lágrimas, que deve ter sido bem escandaloso o choro dele, para a Bíblia dizer que ele chorou muitíssimo, né? Porque poderia ter colocado, chorou muito, mas não, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Deus, ele não despreza o nosso choro. Ele nos conhece, ele nos vê. E o que é mais interessante, ele nos vê quando o homem não vê, não é? Confia nele. A gente às vezes quer solução através de pessoas. Não vai ser. A solução para essa doença não vai vir de homens, não vai vir de nada disso, vai vir do Senhor. Vai vir do Senhor. E a igreja precisa orar e clamar, como esse rei fez. É pedir, Senhor, tira essa praga, esse vírus, Deus, do mundo. É a igreja que vai mudar essa história através da oração. Tem que queimar incenso de adoração, de oração, de jejum, de busca. E a gente vai ver muitos milagres do Senhor. Eu costumo dizer, nós como igreja precisamos nos preparar e saber que biblicamente os tempos não são bons. E não vai melhorar.
tempo, vai melhorar? Não, o que está escrito aqui é que vai acontecer muita coisa. E a palavra está se cumprindo, mas não com a igreja. A igreja está sendo preparada para daqui a pouco se encontrar com Jesus nos ares. É diferente a história para a igreja, né? As pessoas podem temer, podem, né? Ai, meu Deus, se desesperar, mas a igreja não, a igreja segue. A igreja segue, firme, forte. E eu tenho declarado, eu declaro também nessa igreja. As pessoas estão achando, governantes estão achando que vai enfraquecer a igreja com decreto A, com decreto B. Mas a igreja vai voltar mais firme, mais forte, mais rica, mais poderosa. Porque a nossa provisão vem do Senhor. A gente não depende de homem, não depende de decreto, não depende de político, não. A gente não depende. A gente precisa entender o poder que Deus nos deu através da oração. Círculo de oração. É interessante, né? Que a maioria são mulheres. Porque as mulheres, né, eu costumo dizer isso, meu marido acha engraçado, tem um radar do Espírito Santo, aquela sensibilidade maior, né? A gente chora mais, a gente se quebranta mais em regra, né? A gente busca mais, a gente ora mais, em regra também. A gente jejua mais, tem homens também que fazem isso, mas em regra é a mulherada. Todo ciclo de oração tem 1, 2 homens e a maioria é mulher. O Senhor tem mistério com você. E que coisa maravilhosa Ele revelar os mistérios dele pra gente. Essa é uma história muito poderosa, em que um homem que tinha história com o Senhor soube no momento certo fazer a oração certa. A gente precisa todos os dias buscar sabedoria, porque não é do nosso jeito, não é como nós queremos, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a vontade dele sempre vai ser o melhor para você. A vontade dele sempre vai ser o melhor para a tua família. A vontade dele sempre vai mover céus e terras em teu favor. A vontade dele é parar o mundo para te abençoar. A vontade dele é que você seja sempre fiel, para que ele permaneça também fiel. Porque ele sempre é fiel, mas a nossa infidelidade muitas vezes afasta o Espírito Santo da nossa vida. Que nessa tarde o Senhor possa ter falado com você e que você tome posse dessa palavra para viver a palavra, não só para ouvir a palavra, mas para viver cada verdade dessa, sabe? Para você crer que através da oração muita coisa muda, para você crer que o nosso Deus ele é poderoso para transformar qualquer situação. Qualquer. A gente diz, não, mas isso aí é quase impossível. É essa aí mesmo que Deus vai agir, é nessa situação que ele vai agir, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Vamos ficar de pé?